O que podemos esperar das coisas à medida que o tempo passa? Esta é uma pergunta inquietante, pois a passagem do tempo nos incomoda. Tudo muda, tudo passa. As coisas que nós possuímos ou as coisas que nós vivemos, está tudo sujeito ao fim, inclusive este exato momento. O tempo confronta nossa existência e nos obriga a reconhecer que tudo envelhece e se desgasta. A nossa época dá a impressão que é marcada pelo medo do tempo. Esse medo se manifesta na tentativa constante de desacelerar os seus efeitos. A indústria dos cosméticos, por exemplo, é um recurso desenvolvido para disfarçar o envelhecimento. Mas não se limita a isso. A genética e os avanços na medicina caminham em direção à busca pelo rejuvenescimento. Existe uma resistência em nossa cultura a respeito da ideia de finitude. Precisamos saber qual é a nossa expectativa em relação ao tempo. Precisamos saber como nós lidamos com as nossas posses, a nossa aparência física e as nossas fases da vida. Essa é uma avaliação indispensável. Precisamos saber se somos movidos por uma visão pessimista ou por uma esperança sólida, porque a forma como encaramos o tempo afeta diretamente nossas decisões e escolhas. Segundo as Escrituras, aquilo que nós esperamos do tempo está diretamente ligado ao critério de medida que nós adotamos. A maneira como percebemos o tempo não é neutra. Ela depende do ponto de referência que nós usamos para interpretar. Por isso, nossas expectativas são determinadas pela fonte que nós escolhemos para medir a realidade. Se o nosso ponto de referência é o mundo, a sociedade e a cultura, a tendência é desenvolvermos uma visão pessimista. Nesse caso, a passagem do tempo só revela perda, envelhecimento e fim. Essa forma de enxergar alimenta o medo, o desespero, pois tudo o que é construído no mundo está destinado à deterioração. Com isso, o tempo se torna uma ameaça constante à estabilidade e ao sentido da nossa vida. Mas, se o critério adotado for o reino de Deus, a expectativa se transforma. O tempo deixa de ser o inimigo e passa a ser um cenário para a ação da graça divina. A perspectiva muda, porque a referência agora é a eternidade de Deus e não a fragilidade do mundo. E a Escritura nos revela em Levítico capítulo 23 o que muda quando a gente adota essa medida do reino de Deus. Este capítulo trata das festas ordenadas por Deus a Israel. Por meio dessas festividades, Deus ensina o seu povo, na antiga aliança, a celebrar a vida dentro da sua relação com Deus. E uma dessas festividades é o Dia do Perdão, conhecido como Yom Kippur. Se trata de uma celebração anual que reorientava o povo em relação ao tempo e em relação à esperança. Era uma celebração que lembrava que diante de Deus cada ciclo pode ser reiniciado e que o tempo, mesmo marcado por falhas, pode ser restaurado pela misericórdia divina. Nos versículos de 23 a 25, a primeira coisa que esse texto nos mostra é a renovação dos ciclos, através do toque das trombetas. O texto nos apresenta o toque das trombetas no verso 24. Era uma cerimônia conhecida como Yom Teruah e marca o início da preparação para o Dia do Perdão e também o começo do Ano Novo no calendário religioso. O evento ocorre no 7º mês. E o número 7, no contexto bíblico, carrega o significado da plenitude, do encerramento de ciclos, da transição para novos começos. E assim a festa se dá num ponto culminante do ciclo do tempo, quando um tempo se encerra e um novo tempo se abre. Fala de encerramento e fala de renovação. O termo hebraico traduzido como memorial de júbilo ou memorial de jubilação está ligado ao som da trombeta. É a mesma trombeta que se usava para a guerra, mas agora ressoando em um tom de celebração. Essa trombeta representa uma proclamação pública, não de conflito, mas de alegria, de renovação. Esse toque marcava o início de algo novo e deveria ser entendido como um convite à esperança.
Junto com o toque da trombeta, havia uma convocação. Enquanto um tocava o instrumento, outro fazia a leitura do pregão público. Era um chamado para que todos participassem. Não havia distinção entre quem fosse mais ou menos importante. Todos eram chamados à mesma celebração, pois a renovação do tempo era um dom comum a todo o povo. Esse ciclo novo não era tratado com lamento ou tristeza. Era um momento de esperança. O tempo que se encerrava não era visto como uma perda, era parte do caminho até aquilo que é novo. Havia expectativa. O povo era ensinado a olhar para frente, não apenas com resignação e resiliência, mas também com confiança de que Deus renovaria não só o tempo, mas também as oportunidades. Não lamentavam o que se perdeu, aprendiam a celebrar o que viria. Era o anúncio de que novos recomeços são possíveis e dignos de celebração. Nos versos 26 a 32, a segunda coisa que esse texto nos mostra é que devemos recomeçar do jeito certo, e isso é apontado para o próprio dia do perdão. A segunda parte desse texto nos leva para a celebração própria do dia da expiação, o Yom Kippur. Essa solenidade acontecia no 10º dia do 7º mês e era o ponto central do calendário espiritual de Israel. Mais do que um ritual, era uma convocação à reconciliação. Representava o recomeço da vida com Deus. Não era apenas uma pausa cerimonial, era uma preparação para iniciar um novo ciclo, um novo ano em comunhão com o Senhor. No verso 27, há uma nova convocação. Agora não é para celebrar com júbilo, mas para responder ao chamado do arrependimento. O povo era chamado a afligir a alma, e isso envolvia jejum, vestes de saco, vestes de pano grosseiro e confissões de pecado. Era uma expressão de consciência espiritual diante de Deus. Não se tratava de autopunição, mas de uma entrega sincera diante da santidade divina. Em seguida, o texto apresenta a necessidade de ofertas individuais de holocausto. Era uma forma de expressar renovação da devoção, da comunhão com Deus. Esses sacrifícios representavam o despertar espiritual. O povo reconhecia o seu pecado, mas também desejava caminhar em aliança renovada com o Senhor. Era a marca de um novo começo, baseado na entrega e na confiança. A terceira parte desse festival envolvia o sacrifício do perdão. 2 bodes eram utilizados. Um era sacrificado no templo e o outro era enviado ao deserto. Esse gesto simbólico apontava para a graça e a misericórdia de Deus. O pecado era reconhecido e tratado, e o perdão era ofertado. Um animal morria no altar, e o outro carregava simbolicamente os pecados do povo para longe. Deus se mostrava disposto a perdoar, mas convidava o ser humano a participar desse processo, com consciência e reverência. Por meio desse ritual, desse festival, o povo de Israel se preparava para iniciar o novo ano. O passado era deixado para trás. Os pecados eram lançados no deserto do esquecimento. O novo ciclo começava não com culpa, mas com restauração. O vínculo, a ligação com Deus era restabelecida. As coisas velhas se encerravam e o novo se abria diante deles com esperança. Dessa forma, não havia lamento pelo tempo que passou, havia gratidão pela misericórdia recebida, havia expectativa por tudo que viria. Era possível começar de novo, não porque o povo merecesse, mas porque Deus desejava restaurar. O recomeço verdadeiro acontece quando há perdão e reconciliação. Então, ao assumir o reino de Deus como referência para a sua vida, você passa a enxergar a passagem do tempo com outros olhos. No reino de Deus há uma expectativa constante de renovação. Quando um tempo chega ao fim, não é o encerramento apenas, é início de um novo ciclo. Se experiências boas ficaram para trás, isso não significa perda, mas oportunidade. A vida, debaixo do governo de Deus, é um recomeço contínuo, uma nova configuração que se apresenta. Diante dessa expectativa, o governo de Deus em sua vida
promove transições necessárias. Algumas fases precisam terminar para que outras possam começar. Quando Deus está no centro, o tempo não é encarado como pessimismo, mas com fé e esperança. Isso porque o reino de Deus não está preso à deterioração, mas aponta para a transformação. É possível avançar com coragem, porque há mais pela frente para viver. Por isso, abandone o referencial do mundo, da sociedade, da cultura sem Deus. Esse tipo de referencial vê o tempo com medo, tristeza e perda. Mas, em Deus, o tempo aponta para a esperança. Aceite o governo do Senhor sobre sua história. Viva com confiança. O Senhor tem algo novo para você. Sua vida não está à mercê do tempo, mas sob o cuidado de quem faz novas todas as coisas. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo foi edificante para você, clique no gostei e ajude dessa forma essa mensagem chegar a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e você vai estar fortalecendo este canal e recebendo notificações das próximas mensagens. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.